Campina Grande, sexta-feira, 23 de janeiro. Que alegria nós estarmos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua edificação. Mas antes, queremos orar por você que está conosco. Pai, abençoe a cada internauta, cada telespectador que está em sintonia conosco através da TV Master, TV a cabo, Canal 20 ou no YouTube. Abençoe a cada família e fala ao nosso coração através da exposição de toda a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Só estes versículos. E aí depois nós vamos trazer a exposição da palavra. Vamos ler. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias, no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Deixe-me lhe dizer antes que essa palavra igreja, o nome igreja, é uma palavra eclesia, que significa assembleia. Quando você ouvir igreja, é assembleia, mas não pense que é assembleia de Deus, não. Todo ajuntamento de pessoas pode ser caracterizado como eclesia, é uma assembleia. Por exemplo, no Velho Testamento, quando Moisés tirou o povo do Egito e que celebrou a primeira Páscoa, o texto sagrado nos diz lá no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 16, pela ocasião da instituição da Páscoa, tratando aquele ajuntamento, o termo assembleia é o mesmo que eclesia. Está escrito lá, Êxodo 12, 16: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. No Velho Testamento foi estabelecido a Páscoa. No Novo Testamento é a ceia do Senhor que vamos celebrar nesta noite, dentro de mais alguns instantes. Então o termo assembleia já era do conhecimento do povo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Só que Jesus, quando estabeleceu a sua igreja, a eclesia, a assembleia, ele apresentou algumas características que a identificaria como igreja, corpo de Cristo. Então a igreja não é apenas um ajuntamento. Por exemplo, aqui está uma assembleia, ou eclesia, ou a igreja está aqui reunida. O ajuntamento é eclesia ou assembleia, mas a igreja, conforme vamos ver alguns fatos aqui importantes, ela é caracterizada quando existe comunhão, quando existe unidade, quando há amor, que se proclama, que se declara, que se confessa, que se exercita, que se pratica entre os irmãos. A igreja não é caracterizada apenas pelo título Igreja de Cristo, como eu citei há pouco, tantos apelidos que tem por aí, que de igreja não pega nenhuma letra. Mas eu estou falando do conteúdo, do que esta igreja representa
pelo fato de ser o corpo de Cristo. E aí você vai ver se você está enquadrado ou não como membro do corpo de Cristo. Então aquela assembleia citada lá no Velho Testamento é como se fosse a igreja, porém era um ajuntamento, a eclesia é um ajuntamento apenas. Porém, a igreja que é representada como corpo de Cristo, ela é constituída, ou ela foi instituída por aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que vamos celebrar a ceia. O vinho que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado, e o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi dilacerado naquela cruz. Então esta igreja, ela está identificada como sendo o corpo de Cristo, porque é composta daqueles que foram comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando você falar de igreja, referindo-se à igreja de Cristo, ela não pode ser descaracterizada como sendo aquela que custou o sacrifício e a morte vicária de Jesus. Então, é sobre isso que nós vamos falar, e aí depois nós vamos ver se a nossa igreja e se a sua igreja, ou se você como membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, está identificado ou não com esta igreja. Então, nos dias de Jesus, quando aqui esteve, logo no início do seu ministério, não havia essa palavra igreja ou eclesia referindo-se ao corpo de Cristo. Os cristãos eram chamados de os do caminho. Por que eram chamados os do caminho? Porque tratava-se daqueles que seguiam aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí aqueles cristãos no início serem tratados, chamados de os do caminho. Então não eram chamados crentes, não eram chamados membros da igreja de Cristo, não, passava alguém que era seguidor de Jesus, lá vai um dos do caminho, era assim que eram chamados. Porém, quando Jesus estabeleceu a sua igreja, e ele deixou muito claro isso, quando ele perguntou aos apóstolos: o que é que estão dizendo aí a meu respeito? O que dizem acerca de mim? Qual é a impressão que vocês estão ouvindo aí quando se comenta, ou quando você ouve algum comentário a meu respeito? Então eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, Elias ou um dos profetas. Aí Jesus chegou e disse: e vocês, para vocês, quem é que eu sou? E Pedro disse: eu sou. Quando Jesus perguntou a Pedro: o que é que eu sou para você, dentre os apóstolos? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então naquela hora, Pedro, um apóstolo, um homem simples, ele deu uma declaração, a maior definição de teologia, a maior definição teológica a respeito de Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou quem eu sou, o Cristo, Filho do Deus vivo, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedrinha. Então esta resposta de Jesus não estava dizendo que Pedro era pedra, estava dizendo que ele era uma pedrinha que estaria sobre esta pedra fundamental que é Jesus. Jesus aqui é a pedra fundamental da igreja. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vejam bem, muitas dessas igrejas que eu citei, muitas que têm apelidos aí de igreja de Cristo, elas existem e elas funcionam sem nenhum tipo de perseguição. A única igreja que é perseguida, e os cristãos são martirizados, são mortos, são muitas vezes penalizados e são fuzilados, perdem suas vidas, como os cristãos no início da história da igreja eram colocados dentro das arenas para serem comidos pelos leões, e muitos cristãos eram apedrejados. Somente a igreja, corpo de Cristo, é que passa por isso. Se vier uma perseguição hoje, vocês estão pensando que igrejas como esta que eu citei, igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, vão sofrer perseguição? Pai, não. E se vier atingi-los, eles vão chegar e dizer: não, nós não seguimos esse Jesus que vocês estão falando aí, não. Nossa igreja só tem um nome, só tem um título.
os cristãos genuinamente, aqueles que estão identificados com Cristo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, como eclesia, como igreja, esses sim, serão perseguidos, mortos e martirizados por causa do nome de Jesus. Então, o perfil da igreja, de uma igreja modelo, está aqui nesse texto que eu li para vocês. E se vocês quiserem contestar, não contestem comigo as perguntas que eu vou fazer, mas contestem aquilo que vocês, se vocês contestarem, vão contestar o que está escrito. Vocês não vão de maneira nenhuma pensar diferente. Mas vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os atos da igreja. Atos dos Apóstolos descrevem os atos da igreja. Um desses primeiros atos aconteceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Todos conhecem, aqueles que sabem, que estão familiarizados, quando o Espírito Santo foi derramado e todos foram batizados com o Espírito Santo e todos falaram em línguas estranhas ali. Foi uma espécie de foi um avivamento genuinamente, propriamente dito, no dia de Pentecostes. Então a igreja foi batizada, revestida com o poder do Espírito, que Jesus havia dito a João que ele derramaria do seu Espírito, disse através dos profetas no Velho Testamento. E quando isso aconteceu, a igreja foi ali inaugurada. Ela foi inaugurada ali. E então dali para frente você vai ouvir e vai ver a igreja em várias passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Quando a gente compara, ou se compararmos o que eu acabei de ler para vocês aqui com a igreja hoje, nos nossos dias, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer: pastor, nós estamos observando que está muito diferente daquilo que está, o comportamento da igreja, a vida prática da igreja, da nossa vida prática como cristão, está muito diferente daquilo como o senhor acabou de ler. Eu vou provar isso, porque tudo que eu li para vocês hoje, nós não praticamos. Nós sabemos, conhecemos, mas não praticamos. E eu vou mostrar algumas coisas aqui que vocês podem até se sentir assim meio estremecidos. Por exemplo, se nós compararmos o que a igreja primitiva tinha como desvantagem do que a igreja do século 21 deixa de fazer, ou se faz, não é como era que deveria ser feito, nós vamos chegar que 90% é diferente daquilo que nós deveríamos pôr em prática ou vivenciá-las. Por quê? Diga-se de passagem, irmãos, a igreja naqueles dias não tinha o que nós temos hoje. É bom que diga-se isso de passagem. Não tinha o que nós temos. Nós temos hoje muita coisa a nosso favor. Nós temos grandes centros populacionais. Naquele tempo não havia. O número de habitantes que povoavam a terra não era quase 9 bilhões de habitantes como tem hoje em todo o mundo. Eram números bem menores. Não havia na época, eu posso citar, por exemplo, cidades como São Paulo. Não havia cidades como São Paulo com não sei quantos milhões de habitantes. Belo Horizonte, Estados Unidos, Nova York, a China, que é o maior país do mundo, populacionalmente falando. Não havia populações, não havia habitantes em população assim grandes. Eram pequenas. Daí eles fazerem aquilo que fazem, que está registrado aqui. E hoje isso não é possível. Não é possível hoje uma cidade como São Paulo se pôr em prática isso aqui que está escrito aqui. Dado o ativismo, dado o corre-corre das pessoas, ninguém vai ter tempo de todos os dias. Vocês vão ver coisas aqui que realmente está muito longe daquilo que nós poderíamos praticar. Muito longe mesmo. Esse sermão parece até ser um pouco assim contundente, mas vocês vão chegar à conclusão que é realmente o que eu estou falando.
Uma cidade como Campina Grande, cidade que tem 400 e poucos mil habitantes, nós não temos condições de pôr isso em prática. Você vai ver aqui algumas coisas interessantes. Uma cidade como, eu estou citando China, a Tóquio no Japão, uma cidade como Pequim na China, uma cidade como São Paulo, estado de São Paulo, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Outra coisa, tecnologia, na época não existia isso. Nós temos tecnologia hoje de sobra. Agora mesmo estamos usando um recurso tecnológico para chegar a alcançar muitas famílias em vários lugares do mundo. Muitas pessoas estão nos assistindo agora por causa da internet. Então, estamos agora também tendo um fator que tem sido descoberto nessas últimas décadas, a inteligência artificial. Outra coisa que a igreja primitiva não tinha isso. Nada disso a igreja primitiva tinha. Internet, tecnologias, ciências de inteligência artificial. Não tínhamos nada disso. Meios de transporte não havia. Se viajava de camelo, de jumento, de cavalo. Não tinha carro movido a álcool, não tinha movido a gasolina, não havia avião. Você pega um avião hoje aqui e você pega de manhã, de noite você está do outro lado do mundo. Tudo é muito diferente daqueles dias. Agora, pasme o que eu vou dizer. A igreja naquela época não tinha os recursos que nós dispomos, e ela cresceu mais do que nós que temos todos esses recursos hoje. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo que nós estamos em desvantagens. A igreja, pelo menos em nossos dias, ela não tem crescido como deveria crescer, proporcionalmente como a igreja nos dias dos primórdios da sua história. Então, se compararmos o crescimento da igreja naquela época, comparando com hoje, estamos em desvantagem. O crescimento da igreja naquela época, sem ter nada do que dispõe hoje, a igreja dispõe, cresceu muito mais do que em nossos dias. Agora pergunta-se, por quê? Qual o segredo? Qual é a diferença? Eles não tinham seminários, pastor Júnior, não tinha seminários, não tinha escola de teologia, não tinha nada disso. E por que eles cresceram tão rapidamente? Qual a diferença que eles tinham em relação a desvantagens que nós hoje não temos? Respondemos com uma pergunta retórica. Nós estamos vivendo como eles viveram, como eles viviam? Essa é a pergunta retórica. Estou falando de vida, modo de vida. Estou falando de oportunidade de ter. Hoje temos recursos, temos tecnologia, temos a inteligência artificial, temos isso, temos aquilo. Não estou falando disso não, estou falando modo de viver, modo de vida, modos de venda. Tanto numa época de desenvolvedura forte ou grande ou enorme, como em desvantagens. Eu estou falando disso, é como você está vivendo. Nós estamos vivendo como eles viviam? No versículo que nós lemos, versículo 42, diz lá que eles estavam reunidos. O texto que eu li para vocês devem estar com a Bíblia aberta aí, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam naquilo que eles tinham aprendido. Eles não estavam abraçando determinados ensinamentos que surgiam assim, eram atrativos, nada disso, não abria mão. É isso aqui que eles haviam aprendido dos apóstolos, que aprenderam com Jesus. Eles não abriam mão, eles eram radicais. É isso aqui mesmo. Se a gente for fazer isso hoje, muita gente não vai querer aceitar o evangelho, vai dizer: isso é muito radical. Aí vai aceitar o que? Um evangelho self-service. Aí vai aceitar determinados ensinamentos aí que não tem nada de evangelho, o evangelho da prosperidade,
o evangelho oba-oba, aí vem as seitas com um cardápio bem seleto, aí a pessoa vai e aceita isso aí como se fosse igreja de Cristo. Eles não abriam mão, os epicureus, as seitas naquela época estavam tentando trazer uma confusão na mente daqueles que se tornaram os do caminho, que haviam se convertido ao cristianismo. Os saduceus, os fariseus, todos eles estavam tentando persuadir aqueles cristãos, mas de nada eles abriram mão. Por isso que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Hoje são muitas seitas, muitas heresias, que de igreja não tem nada, absolutamente nada. Quando vamos olhar para determinados ensinamentos, por exemplo, sobre o batismo, tem igrejas aí que estão fazendo um batismo, jogando um balde d'água, uma bacia d'água em cima da pessoa. Onde que você vê isso na Bíblia? Teve uma determinada senhora que frequentou a nossa igreja um tempo, que frequentou essa igreja, disse: olha, no dia do meu batismo, pegaram um balde d'água lá, como se fosse uma jarra, e jogaram em cima de mim, era assobio de todo tamanho, e oba-oba, e muita gente gritando histericamente. Onde tem isso na Bíblia? Então as pessoas se sentem iludidas, enganadas pelas inovações que estão surgindo aí, que de igreja não tem nada, absolutamente nada. Então eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, isso é muito importante. Eles também participavam da comunhão, havia koinonia, havia comunhão entre eles. Diz o texto sagrado que eu li para vocês, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, havia koinonia. Eles não viviam falando mal uns dos outros, não havia fofoca, não havia fuxicagem, como muitas vezes acontece. Isso nos entristece muito. Isso é um pecado, fuxico, fofoca. Nada disso havia na igreja naqueles dias. Eles estavam sempre em comunhão. O que é comunhão? É afinidade de pensamentos. Outra coisa também aqui diz ele no partir do pão. O que é que significa que eles estavam também sempre reunidos no partir do pão? Ou seja, eles se comportavam como se fosse uma família. É na hora da mesa, quando está o pai, a mãe, os filhos, se tem algum parente, o avô, a avó, o cunhado, a sogra que está ali na mesa, aquele é um momento de comunhão. Eles estão todos ali recebendo aquela refeição num espírito de comunhão. Era assim que a igreja vivia. Esse era o perfil da igreja. E também eles estavam sempre reunidos em orações, diz o texto sagrado, no partir do pão e nas orações. Isso é uma característica que prova que aquela igreja, ela tinha doutrina, firmados na doutrina dos apóstolos, e havia também uma ação social. Eles praticavam isso. Eu pergunto, nós estamos praticando isso hoje? Ou temos muitas vezes falhado aqui, falhado ali, falhado acolá? Então a igreja precisa de realmente fazer uma introspecção. E quando eu digo igreja, eu e você, não é a igreja no seu todo, não, é como indivíduo, como membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, nós estamos vivendo isso, ou pelo menos estamos nos esforçando para fazermos com que isso aconteça nas nossas vidas. No versículo 43, diz aqui: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nesse versículo 43, em cada alma havia temor, e em uma maneira assim deles se comportarem, de modo que eles temiam mais ser ou sofrer a disciplina do Senhor do que muitos têm de sofrer a disciplina da igreja. Eu já contei para vocês, algum tempo atrás, uma determinada pessoa, membro de uma igreja, da qual eu era pastor, tinha um problema de litígio, era um litígio entre sogra e nora. E essa pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu não quero nada com fulano, não consigo perdoá-la. Eu digo: mas irmão, olha, a Bíblia manda a gente perdoar 70 vezes 7. Mostrei muitos textos na Bíblia, você vê como é que as coisas são. Ela disse: mas ninguém me faz ir a ela para me reconciliar ou pedir perdão. Ela chegou e disse: nem Jesus Cristo faz com que eu vá a essa pessoa e peça perdão.
Eu disse: irmã, então aí nesse caso eu vou levar para a Assembleia para ser tratado, porque a senhora vai ser disciplinada. Quando ela ouviu isso, ela disse: não, pastor. Quer dizer, ela teve mais atenção a uma disciplina da igreja, pelo fato de estar com inimizade com a sua nora, com a sua sogra, ou com a nora, do que o que a Bíblia manda a gente perdoar 70 vezes 7. Vocês vejam como é que as pessoas se comportam. Muitas vezes a gente está tomando a ceia do Senhor sem condições, intrigada com o marido, intrigada com a esposa, negando-se a vida íntima conjugal do marido ou da esposa, com o filho, problema com o filho, problema com a filha, com o genro, com a sogra, com o colega de trabalho, com o vizinho, na universidade, na faculdade, com intriga. Como é que vai tomar a ceia do Senhor? Pensa. Jesus fala, e Paulo também fala isso lá escrevendo aos Coríntios: quando formos tomar a ceia do Senhor, examine-se a si mesmo, cada um coma do pão e bebe do vinho, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É uma responsabilidade muito grande. E Paulo fala: por esta causa, por este motivo há entre vós muitos fracos, fraqueza espiritual, anemia espiritual, muita gente enferma e muitos que já dormem prematuramente, morte precoce. O sujeito podia viver 80 anos, vai viver só a metade. A vida é ceifada, porque gente, isso aqui é o que a Bíblia diz. Paulo escreve, não sei o que estou inventando. E é por isso que é bom você prestar atenção, comparando com a igreja modelo, o perfil da igreja modelo, comparado com nós como membro do corpo de Cristo, que é a igreja aqui do Calvário. Paulo diz aqui: todos devem ter isso em mente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Prodígios era algo comum na igreja, hoje é novidade. Se alguém é curado de alguma doença, fica tudo dizendo: mas menino, foi um milagre. Era comum, isso era normal. Era normal. Pedro e João entravam no templo, um mendigo lá estendido a mão, esperando receber uma moeda. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada de valor, mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele saltou e saiu andando, pinotando e dando glória a Deus. A igreja hoje, irmãos, tem muitos recursos. Nós temos um templo climatizado para conforto nosso. Nós temos hoje muitas condições que nos favorecem, mas falta poder. Eu sinto essa carência, essa falta de poder na minha vida, como pastor. Não sei os demais, né? Mas eu sinto isso, essa falta. E se quando acontece é uma novidade. Epa, fulano foi curado, ficou bom, estava desenganado, foi uma cura, um milagre. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas eu quero convidá-lo para que na próxima segunda-feira você esteja conosco para ouvir a conclusão desta palavra. Antes, porém, desejamos fazer um apelo e um convite para que você, nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, quem sabe na sua rua, há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus afirmou: quem é de Deus escuta a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você reside em Campina Grande e desejar nos honrar fazendo-nos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está de portas abertas aos domingos, a partir das 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 18 horas, o culto divino. Sempre às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. E às quintas-feiras, estudo bíblico. Portanto, você está convidado com a sua respectiva família. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Shalom, a paz do Senhor.